Volume 2. O Sistema Solar. A constatação da sucessão dos dias e das noites, além da observação da posição relativa do Sol no decorrer do dia, pode levar de imediato à ideia de que é o Sol que está girando ao redor da Terra. Foram estas constatações que levaram o astrônomo Cláudio Ptolomeu a acreditar que a Terra estivesse imóvel no espaço, constituindo-se no centro do universo, elaborando assim a teoria geocêntrica. Entretanto, em 1543, aproximadamente após 13 séculos em que vigorava a teoria geocêntrica, o astrônomo polonês Nicolau Copérnico demonstrou ser o Sol, e não a Terra, o centro do nosso sistema planetário, e que ao redor dele giram os planetas e demais corpos celestes. Tendo por centro o Sol, que em grego é chamado de Hélio, tal sistema ficou conhecido como heliocêntrico. Os componentes do Sistema Solar. O que essa imensa cratera tem a ver com o Sistema Solar? Ela foi provocada por um dos diversos corpos celestes, ou astros, que fazem parte do Sistema Solar, um meteoroide, que ao atingir a superfície da Terra, recebe o nome de meteorito. Diariamente, milhares de meteoroides penetram na atmosfera terrestre a grande velocidade. O atrito de um meteoroide com os gases que compõem a atmosfera provoca um fenômeno luminoso chamado meteoro, que é popularmente conhecido como estrela cadente. Na realidade, poucos meteoroides acabam atingindo a superfície terrestre, cerca de 500 por ano. A maioria deles acaba sendo inteiramente consumida na travessia pela atmosfera. A Meteor Crater, no deserto do Arizona, nos Estados Unidos, tem 200 metros de profundidade e 1.300 metros de diâmetro. Ela foi formada por um meteorito de 250 mil toneladas. Já foram encontrados mais de 2.000 meteoritos na superfície terrestre. Há registros bastante antigos sobre esses corpos, como o de 476 a.C. na Grécia. Em nosso país, no ano de 1784, no leito seco de um rio na Bahia, foi descoberto um meteorito denominado Bendengó, pesando mais de 5 toneladas. Uma parte desse meteorito está exposta no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Além dos meteoroides, e evidentemente do Sol, o Sistema Solar é composto por planetas, satélites, cometas e planetoides ou asteroides. Os planetas do Sistema Solar. Os planetas, astros iluminados, giram ao redor do Sol, descrevendo nesse movimento órbitas elípticas. Segundo o alemão Johannes Kepler, descobridor das leis da mecânica celeste, quando o planeta está próximo ao Sol, ele se movimenta com maior rapidez, e quando mais afastado, caminha mais vagarosamente. Durante muito tempo, eram conhecidos apenas 6 planetas no Sistema Solar: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno. No final do século XVIII, descobriu-se Urano. Em meados do século XIX, em 1842, Netuno. E por último, já no século XX, em 1930, Plutão. Júpiter é o maior de todos os planetas, podendo abrigar em seu interior cerca de 1.300 terras.
Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol. Está a 57,9 milhões de quilômetros. Plutão, o menor de todos os planetas e também o mais distante, está a 5 bilhões e 900 milhões de quilômetros do Sol. Depois do Sol e da Lua, o astro mais visível é o planeta Vênus, que pode ser visto ao cair da noite ou de madrugada, sendo por isso popularmente chamado de estrela d'alva, estrela matutina ou estrela vespertina. Vamos ver agora algumas características de cada um dos planetas do Sistema Solar. Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol. Apresenta uma incrível diferença de temperatura entre o dia, quando atinge cerca de 400 graus Celsius, e a noite, quando chega a atingir 180 graus Celsius negativos. A atmosfera praticamente não existe, e em sua superfície há muitas crateras, algumas com cerca de 200 quilômetros de diâmetro. Vênus tem quase a mesma massa que a Terra. Sua temperatura média é bastante elevada, 464 graus Celsius. Na atmosfera de Vênus predomina o gás dióxido de carbono, que não pode ser respirado, além de nuvens de ácido sulfúrico. Diversas sondas espaciais, norte-americanas e soviéticas, pousaram em Vênus e possibilitaram aos cientistas tirar diversas conclusões sobre esse planeta. A Terra é o único planeta onde, comprovadamente até o momento, existe vida. Cerca de 70% de sua superfície encontra-se coberta por água, formando os oceanos, rios e lagos. A Terra está envolvida por uma camada gasosa, a atmosfera, composta principalmente por nitrogênio e oxigênio. Essa camada a protege dos choques de meteoroides e permite a existência de vida, devido à presença dos gases e por evitar um resfriamento muito grande à noite. Marte é conhecido como o planeta vermelho. Sua temperatura média é de 53 graus negativos, estando a uma distância de 227 milhões e 900 mil quilômetros do Sol. Sua superfície também é cheia de crateras e apresenta grandes vulcões extintos. Marte possui 2 pequenos satélites, Phobos e Deimos. Em 1976, as sondas espaciais Vikings pousaram em Marte e permitiram análises do seu solo. Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar e tem uma massa 318 vezes maior que a da Terra. Sua temperatura média é de 150 graus negativos, estando a 778 milhões e 300 mil quilômetros do Sol. Desde muito tempo, os astrônomos ficavam intrigados com uma mancha avermelhada, chamada de Grande Mancha Vermelha, que o planeta apresenta. A resposta veio graças às imagens fornecidas pelas sondas espaciais que passaram próximas a Júpiter. É uma espécie de tempestade ou furacão circular em sua atmosfera. No seu centro há um núcleo rochoso também composto por gelo. A seguir, há camadas de hidrogênio metálico, que existe neste estado sólido por causa da baixíssima temperatura, e de hidrogênio e hélio líquidos. Júpiter também tem um sistema de anéis. O próximo planeta do Sistema Solar é Saturno. Talvez o aspecto mais interessante deste planeta sejam os seus anéis, que existem aos milhares, formando uma espécie de disco em torno dele. Esses anéis são basicamente compostos de partículas de gelo e de poeira. Saturno tem uma estrutura e uma composição parecidas com as de Júpiter: núcleo rochoso, hidrogênio metálico e hidrogênio e hélio líquidos. A seguir temos Urano.
Assim como Júpiter, Saturno e Netuno, ele também tem um sistema de anéis. Sua temperatura média é de 210 graus Celsius negativos e ele tem um núcleo rochoso, envolto por gelo. Na atmosfera de Urano, além de hidrogênio e hélio, há também gás metano, que lhe dá a coloração azulada. Netuno não pode nunca ser visto a olho nu. Possui uma cor verde azulada e uma composição semelhante à de Urano. Apresenta uma grande mancha escura que corresponde a um enorme sistema de tempestades. Netuno possui 8 satélites, sendo que Tritão é o maior deles, com 2.705 quilômetros de diâmetro. E finalmente Plutão é um planeta pequeno e gelado, tendo sido descoberto somente em 1930. Conhece-se muito pouco sobre este planeta, que está a uma distância de 5 bilhões e 900 milhões de quilômetros do Sol. Possui um satélite chamado Caronte. Os satélites. Alguns planetas possuem corpos celestes girando ao seu redor, os satélites. Ao todo, no Sistema Solar, há 61 satélites. Os planetas Mercúrio e Vênus não têm nenhum. A Terra tem um, a Lua. Marte tem 2. Júpiter, 16. Saturno é o planeta que possui o maior número, 18. Urano tem 15. Netuno, 8. E Plutão, 1. Os cometas. Esses astros giram ao redor do Sol, descrevendo órbitas elípticas que algumas vezes são bastante alongadas. Esta é a razão pela qual alguns aparecem uma vez, ou de tempos em tempos, e outros ainda nem sequer apareceram desde que os astrônomos passaram a estudá-los. De acordo com estudos mais recentes, os cometas seriam constituídos por uma mistura de gases e partículas sólidas, predominantemente gelo, no núcleo. Os cometas possuem densidade muito pequena, não chegando a perturbar as órbitas dos planetas quando deles se aproximam. Ao aproximarem-se do Sol, uma coma ou cabeleira e uma cauda são formadas em virtude da liberação de gás pelo gelo, fato causado pela radiação solar. Em função disso, a cauda sempre aponta para uma direção oposta à do Sol. Em 1986, foi possível observar nas vizinhanças da Terra a passagem do cometa de Halley. Nessa ocasião, a sonda espacial Giotto o fotografou. Foi um fato inédito. O homem nunca havia obtido uma fotografia do núcleo de um cometa. Com isso, muitas teorias sobre a estrutura dos cometas foram comprovadas. Geralmente, os cometas levam o nome do astrônomo que o observa pela primeira vez. O berçário dos cometas. Astrônomos descobriram que os cometas vivem numa espécie de ninho chamado nuvem de Oort, situado além de Plutão, nos confins do Sistema Solar. Essa nuvem gira também em torno do Sol, juntamente com os planetas. Os cometas nela aninhados eventualmente são atraídos para o interior do Sistema Solar. Se ao ingressarem forem capturados por Júpiter ou Saturno, eles se transformarão em cometas periódicos. Se essa captura não ocorrer, eles cruzarão o Sistema Solar uma única vez, perdendo-se novamente no espaço. O cometa mais famoso do Sistema Solar, o Halley, é um cometa periódico. Ele cruza a órbita da Terra a cada 76 anos. Neste século, ele se aproximou da Terra em 1910 e em 1986. Só no ano de 2062 ele poderá ser visto novamente da Terra.
Planetóides ou asteroides. No século passado, os astrônomos observaram que entre as órbitas dos planetas Marte e Júpiter existem milhares de pequenos corpos celestes que giram também ao redor do Sol. Esses pequenos corpos celestes foram denominados planetóides ou asteroides. Acredita-se como hipótese que eles sejam fragmentos de um planeta que há muito tempo explodiu, partindo-se em milhares de pequenos pedaços. Os astrônomos calculam que existam entre 40 e 50 mil planetóides, mas até hoje só foram estudados perto de 2.000, dos quais o maior, chamado Ceres, foi descoberto no início do século XIX. A passagem de asteroides nas proximidades do nosso planeta é um acontecimento bastante comum. O impacto de um deles com a Terra é uma das hipóteses para se tentar explicar o desaparecimento dos dinossauros há 65 milhões de anos. A nuvem de pó levantada na atmosfera pelo choque do asteroide teria encoberto o Sol durante meses, provocando um resfriamento intenso, a morte de um grande número de vegetais e a consequente extinção de animais de maior porte, como os dinossauros, que se alimentavam desses vegetais. Existe vida no espaço? Em abril de 1983, a NASA inaugurou o Projeto SETI, cuja finalidade é detectar sinais de vida inteligente na Via Láctea. A investigação está sendo feita através de sofisticada aparelhagem instalada no deserto Mojave, ao sul da Califórnia. O principal objetivo das investigações é o de rastrear pela primeira vez os céus em busca de sinais de civilizações extraterrestres. As primeiras pesquisas concentram-se em 800 estrelas localizadas a 100 anos-luz da Terra, ou seja, 960 trilhões de quilômetros, alcançáveis por ondas de rádio. Em meia dúzia dessas estrelas, segundo constatou a Universidade de Stanford com seus telescópios infravermelhos, as condições poderiam ter permitido o surgimento de vida inteligente. Muitas delas são contornadas por discos constituídos de matéria sólida, que poderiam facilmente tratar-se de planetas como o nosso. Os primeiros contatos de vida extraterrena chegaram à Terra há 25 anos. Frank Drake, na época estudante da Universidade de Harvard, mantinha seu telescópio sempre em estado de alerta, apontado para a constelação de Taurus. Apesar de nada de interessante acontecer nos primeiros meses, um dia surgiu o primeiro contato. Drake sintonizou o rádio e conseguiu captar um sinal longo e perfeitamente audível. Mais do que isso, era um sinal inteligente, marcado por uma série de pulsações que se repetiam em intervalos constantes. Desde então, Drake, hoje professor de astrofísica da Universidade de Cornell, em Nova York, vem tentando captar novos sinais do espaço. Em 1960, convencido de que sinais de rádios vindos de civilizações extraterrestres chegavam constantemente à Terra, organizou o Projeto OSMA, a primeira iniciativa científica nessa área. Em 1974, Drake deu o passo mais dramático de sua busca, remetendo ao cosmos uma mensagem em nome dos terráqueos. Enviou-a em forma de equação matemática, hoje comum em qualquer livro de astrofísica. Segundo o astrônomo Carl Sagan, partidário da existência de vida inteligente em nossa galáxia, a mensagem de Drake recebeu inúmeras respostas vindas do espaço nos últimos anos, mas sua aparelhagem amadora não estava em condições de registrá-las. Equipada com sofisticada tecnologia, capaz de estabelecer contato com constelações localizadas a milhares de anos-luz da Terra, coube à NASA captar os sinais enviados ao nosso planeta em resposta às indagações de Frank Drake. As mensagens, porém,
teriam sido mantidas em segredo durante muitos anos pela NASA. Às vésperas do ano 2000, ainda existe grande resistência entre os cientistas, por medo ou por ignorância, a noção de que talvez não estejamos sozinhos no cosmos. No próximo volume, vamos estudar o Sol, sua importância no universo e sua influência na vida da Terra.